Seja bem-vindo ao vídeo mais extraordinário da sua vida. Nós estamos aí na terceira e última parte da série de mensagens, o lugar onde eu ouço a voz de Deus. Tudo começa na casa de Deus. Aí depois, para eu receber o reino de Deus, é por meio de um arrependimento. E agora vamos para a terceira parte, querido. A Bíblia vai falar no livro de Lucas sobre o filho pródigo, né? Foi aquele filho que saiu da casa de seu pai e depois ele volta e se arrepende. Mas existia um outro filho que ele nunca saiu do reino do seu pai. Porém, ele nunca tinha recebido toda a plenitude do reino de Deus. Quando o filho pródigo volta e o pai dá uma festa extraordinária para aquele filho, porque ele se arrependeu. E quando você se arrepende, você recebe o reino, como no vídeo anterior. E aquele filho ele fica, oxe, por que ele recebeu essa festa e eu estou aqui durante toda a vida e meu pai nunca me deu nada? Existem muitas pessoas que estão como aquele filho, que estão dentro da casa do pai, que já até fizeram a confissão, que até receberam Jesus, mas nunca receberam a plenitude do reino de Deus, porque tem dificuldade de se submeter, porque tem dificuldade de entregar o seu coração. E o terceiro princípio, a terceira chave é a submissão. Aquele filho, ele estava todo o tempo no reino do seu pai, mas nunca tinha recebido a plenitude do reino. Tem muita pessoa que está no reino de Deus, que está na casa de Deus, mas que nunca viveu, que nunca recebeu a plenitude de Deus, porque nunca entregou o seu coração naquilo que faz. Até fazem as coisas, mas é de qualquer jeito, é de qualquer forma. E eu queria ler um texto que se encontra lá em Mateus, no capítulo 3, e a partir do versículo 13. Está com a Bíblia aí? Abra a tua Bíblia. Mateus 3,13. O que a palavra de Deus vai dizer? Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele mesmo momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, de quem me agrada. Aqui vai falar do batismo de Jesus, irmão. Jesus era quem? O Filho de Deus. Mas Jesus, ele se submeteu a João Batista. Quem era João Batista? João Batista era um profeta. João Batista foi aquele que batizou Jesus. Ou seja, Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus é batizado, ele recebe, a Bíblia vai falar que o Espírito de Deus desceu sobre ele. A Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre Jesus. Mas Jesus já tinha o Espírito de Deus, ele era o Filho de Deus, ele vinha do reino do Pai, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre ele já tinha o reino de Deus dentro dele, ele já tinha o Espírito de Deus dentro dele, mas aquilo que ele carregava precisava ser ativado, e só era ativado por meio da submissão. E aí onde as pessoas erram, porque elas vêm à igreja, elas ouvem a palavra, mas elas têm dificuldade a submeter a autoridades. João Batista, ele era profeta. A Bíblia vai falar lá no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 11 e 12, dos 5 ministérios que Jesus ele estabeleceu para a igreja. A Bíblia fala que a uns Deus deu a profetas, presbíteros, evangelistas, mestres e pastores. Os profetas, eles pertencem a um dos 5 ministérios. João Batista, ele estava representando a linhagem dos profetas, que faz parte dos 5 ministérios da igreja de Cristo. Ou seja, Jesus ele se submeteu a um ministério que faz parte da igreja. Tudo começa na igreja. Eu recebo o reino por meio do arrependimento. E aquilo que eu recebi, ele é ativado na minha vida por meio da submissão. E a Bíblia fala primeiro dos 5 ministérios da igreja de Cristo. E no versículo 12 a Bíblia fala que a função desses 5 ministérios é que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, a função desses 5 ministérios que Deus estabeleceu é para que aquilo que eu carrego, chamado propósito, ele seja ativado. E ele só é ativado por meio de uma autoridade. Então a gente vê Jesus sendo batizado por João.
Quando Jesus fala, eu vim ser batizado por ti, João não quis. Não, eu que preciso ser batizado por ti, Jesus. E o Senhor que vem a mim. Aí Jesus fala assim, façamos assim, para que se cumpra a justiça. Mas por que Jesus foi batizado por João Batista? Jesus não tinha pecado. Jesus precisava se arrepender? Jesus não precisava se arrepender. Mas a Bíblia vai falar de uma conversa que Jesus teve com Nicodemos, lá em João no capítulo 3. Onde Nicodemos ele chega até Jesus e fala assim, não tem como alguém fazer as obras que tu faz se ele não for enviado de Deus. Aí Jesus pega e responde Nicodemos. Jesus pega e fala para ele que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos não entende o que Jesus falou. Nicodemos rebate. Como que alguém vai nascer de novo se já é grande? Ele vai voltar para o ventre da mãe dele e vai renascer? Aí Jesus fala, não, cara, não é assim não. Jesus fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus ele não precisava se arrepender porque ele era o Filho de Deus, mas ele precisava ver o reino de Deus. O que aconteceu quando Jesus foi batizado? Jesus ele nasceu na água e depois ele nasceu do Espírito. Por quê? Porque a voz do Espírito de Deus declarou, este é meu Filho amado, de quem me agrada. Jesus não precisava se arrepender, mas Jesus precisava ver o reino de Deus. E para que ele visse o reino de Deus, para aquilo que ele carregasse fosse ativado, gerasse uma explosão, ele precisava se submeter a João Batista. E é por isso que as pessoas não conseguem romper. Por quê? Porque elas têm dificuldade de se submeter. A Bíblia vai falar lá no livro de Salmos, no capítulo 133, fala, quão bom e quão maravilhoso que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce da cabeça, da barba de Arão, e vai por todo o corpo. Lá o Senhor ordena a bênção. Esse texto aqui é algo muito poderoso. Deus está falando quão bom que os irmãos vivam em união. Deus está falando da igreja, o quão bom que você venha para a igreja, convive em união. Aí em segundo lugar Deus fala que é como óleo precioso. Deus está falando de unção. Deus está falando de você receber o reino de Deus. Desce por meio da barba de Arão. Quem era Arão? Arão era o sacerdote. Aqui Deus está falando de submissão. Aí Deus fala depois, porque é lá que o Senhor ordena a bênção. Tudo começa na casa de Deus. Depois eu preciso me submeter a uma autoridade. Aí a partir daí Deus vai ordenar, liberar a bênção sobre a minha vida. A Bíblia fala no livro de Efésios que Deus ele já nos abençoou com todas as bênçãos que estão nas regiões celestiais, querido. Existem muitas pessoas que estão como aquele filho, que era irmão do filho pródigo, está na casa, está no lugar da bênção, está no lugar que Deus fala, mas elas nunca conseguiram romper, mas elas nunca conseguiram explodir, elas nunca conseguiram, sabe, viver a plenitude de Deus aqui na terra, porque até fizeram a confissão, mas aquilo que existe dentro delas nunca foi ativado, porque elas nunca se submeteram. Jesus, ele se submeteu à autoridade de João Batista. Por que você tem dificuldade de se submeter, querido? Sabe o que Deus está querendo falar para mim e para você através dessa série? O Espírito de Deus me deu essa palavra, querido. Você precisa ir à casa. Você precisa se arrepender. Você precisa se submeter. Quando você faz esses 3 passos, quando você coloca em prática essas 3 coisas, querido, irmão, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Não sei quem é você, eu não sei qual igreja você vai, eu não sei se você frequenta alguma igreja, mas, querido, procura uma igreja. Sabe, entrega a sua vida para Cristo e se submeta a alguém. Porque, sabe, o reino de Deus ele funciona com submissão. A Bíblia fala que quando Jesus era batizado por João Batista, irmão, coisas extraordinárias começaram a acontecer. Onde Jesus passava, pessoas eram curadas. Onde Jesus andava, sabe, aconteciam coisas extraordinárias. Porque ele se submeteu ao profeta. Ele se submeteu a João Batista. Sabe quando as coisas vão começar a acontecer? Sabe quando você vai... Cara, Deus está fazendo algo. É quando você se submeteu ao seu pastor. É quando você for fiel. É quando você... Não é puxação de saco, é submissão. É honra, é lealdade. Quando você fizer isso, grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida. Amém? Essa foi a série de mensagens, o lugar onde eu ouço a voz de Deus. Se você acompanhou essa série até aqui, querido, o Espírito de Deus venha ter gerado em você entendimento, sabedoria. Que você receba, que o reino de Deus ele seja uma realidade na sua vida, no nome de Jesus.
Que Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus. E até a próxima semana. Shalom, shalom. Valeu, querido.